Dentre tantas prioridades que o Congresso tem, agora para esse início de temporada, em 2024, 20 medidas provisórias aguardam votação. Agora, para falar mais sobre isso, sobre como esses trabalhos vão começar, nós recebemos o deputado federal Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo. Deputado, mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael, todos que acompanham a Jovem Pan. Uma satisfação, mais uma vez, participar com vocês aqui. Agora, deputado, como eu disse, prioridades no plural não faltam. Temos essas medidas provisórias, temos vetos presidenciais que precisam ser analisados. Dentre eles, eu destaco aquele que cortou 5 bilhões e 600 milhões em emendas parlamentares. Temos também as leis complementares da reforma tributária, a segunda etapa da reforma. Sobre o que o Congresso deve se debruçar primeiro, agora nessa retomada? Olha, Lívia, primeiro nós temos que fazer uma retrospectiva do ano anterior, que foi o primeiro ano do presidente Lula, nessa nova relação com o Congresso. O Congresso Nacional amadureceu, é capilarizado por todas as forças políticas e representativas do nosso país e, naturalmente, o Congresso tem demonstrado a sua condição de impor as pautas que a maioria deseja, como, por exemplo, a própria reforma tributária, que foi uma medida que o presidente Arthur Lira tomou a dianteira, conseguiu avançar na casa, aprovar e, sem dúvida, gerará um grande impacto para o Brasil. Outra questão importante é que o presidente Lula e o PT precisam respeitar essa maioria da Câmara. Se nós observarmos o trabalho que foi desenvolvido durante o debate da desoneração da folha de 17 setores que geram 9 milhões de empregos diretamente e que são fundamentais para a nossa economia, que o Congresso aprovou a continuidade da desoneração da folha, a prorrogação da desoneração da folha, conseguiu fazer esse trabalho na Câmara, no Senado, com uma ampla maioria e que o governo, além de vetar e ter derrubado o veto, foi e propôs uma nova medida provisória, reonerando a folha, desincentivando a economia. Eles, no final do ano, anunciaram um pacote para a indústria de 300 bilhões de reais, mas querem reonerar a folha de pagamento, ou seja, é contraditório e dessa maneira nós não vamos conseguir avançar no nosso desenvolvimento econômico, até porque o ano passado a Câmara dos Deputados atendeu todos os pleitos do Ministério da Fazenda do nosso país, do ministro Fernando Haddad, para poder tocar a economia. A Câmara foi parceira mesmo com divergências político-ideológicas, fazendo com que o Brasil pudesse ter, através das pautas que foram colocadas, condições de avançar. Então, eu acredito que nós temos que iniciar o debate das leis complementares da reforma tributária. Nós não podemos permitir que essa reoneração da folha avance através de medida provisória, como foi bem dito pelo presidente Rodrigo Pacheco. A desoneração da folha é pauta vencida na Câmara, nós já prorrogamos, o governo pode aprimorá-la, mas não através de uma medida provisória, criando um novo conceito sem respeitar aquilo que foi a vontade do parlamento. E, obviamente, estamos no ano de eleições municipais. E, infelizmente, a prática de fake news só cresce no mundo e no Brasil. O que nós precisamos fazer é tomar medidas assertivas dentro da legislação da Câmara dos Deputados para impedir que os fake news tomem conta do processo eleitoral e contaminem de maneira negativa a vontade do eleitor. Deputado, bom dia. A gente estava noticiando aqui agora há pouquinho, essa nova operação sobre a existência de uma ABIN paralela, e há um argumento dos colegas do senhor, bolsonaristas, do PL, de que há alguma espécie de perseguição de instituições públicas, de revanchismo em relação ao governo anterior. O senhor sente isso na Câmara dos Deputados? Sente isso em Brasília? Há algum ambiente de revanchismo no ar ou esse é um argumento utilizado por quem precisa se defender de uma operação que ocorre contra um hoje e podia ser contra qualquer outro? Olha, Rafael, duas questões aí são colocadas. Primeiro, a transparência sempre é muito importante e é fundamental que todos os órgãos de fiscalização, de combate à corrupção, de combate aos maus feitos, possam tomar as medidas adequadas e que possa, de fato, punir aqueles que são responsáveis por cometer qualquer ilicitude. O que nós temos que ter é um certo limite, especialmente porque o Brasil é um país que ainda está muito polarizado.
E essa polarização é negativa para a sociedade. Por isso, esse ambiente, inclusive, de qualquer investigação que possa ser legítima, que possa ser efetiva para encontrar os caminhos daquilo que é a legalidade, ela acaba se desvirtuando por conta dessa polarização que é danosa ao país. É óbvio que nós temos que estar atentos, nós temos que estar atentos a qualquer investigação que ocorra com qualquer membro do Congresso Nacional. Na minha opinião, qualquer deputado pode e deve ser investigado, mas nós não podemos utilizar politicamente essas investigações. Infelizmente, o que nós estamos assistindo é que apenas os membros da oposição que têm sofrido qualquer tipo de investigação dos órgãos competentes. Por isso, nós temos que estar atentos. Eu conheço muito superficialmente, conheço muito mais pela imprensa o que está saindo sobre essas investigações, inclusive da ABIN, e é importante nós debruçarmos, conhecermos efetivamente o processo para poder termos uma avaliação adequada desse tema. Deputada Amanda Klein vai participar dessa conversa também. Deputado, bom dia, líder, bom falar com o senhor. Líder, o senhor acha que o governo terá a vida mais difícil nesse ano no que se refere à Câmara dos Deputados, principalmente depois das primeiras ações, né, essa MP da reoneração, o veto às emendas, também com o eleitorado evangélico, uma volta atrás em medidas que foram tomadas no governo anterior em relação a benefícios tributários? Como é que o senhor julga que será essa vida do governo? Como está o humor da Câmara nesse início de ano? Tem potencial para atrapalhar, para dificultar a vida do Planalto? Bom dia, Amanda. Eu acho que é uma boa pergunta, até porque, volto a insistir, o governo Lula 3, né, na verdade, o terceiro mandato dele, tem sido muito diferente porque ele encontrou um Congresso Nacional, uma Câmara dos Deputados muito mais ativa, muito mais efetiva naquilo que é o desejo da maioria democraticamente. É uma Câmara que é reformista, que quer avançar no Estado, diminuir gastos, e, obviamente, essa pauta é divergente do governo do PT. O PT tem uma pauta diferente do que a maioria da Câmara entende. O que nós temos buscado é encontrar as convergências daquilo que o país precisa, não prejudicar o país, não fazer um processo de dificultar o governo apenas para prejudicar o país. Aquilo que nós entendemos que é necessário para a retomada, para o desenvolvimento econômico, nós apoiamos. E creio que esse ano continuará dessa maneira. A Câmara não perderá aquilo que são os seus princípios e valores, a sua defesa ideológica, os seus projetos e sua pauta. Mas, obviamente, vamos mais um ano convergir naquilo que é igual, o que nós pensamos igual no desenvolvimento para o país. Então, eu creio que essa relação nunca mais vai ser uma relação em que o PT domina totalmente qualquer ambiente na Câmara dos Deputados. Na minha opinião, sempre será algo conversado, debatido e entendido como benéfico pela maioria por convergência. Dantas. Deputado, bom dia. Uma das batalhas contratadas aí pelo Congresso em relação ao Supremo são essas ações que tentam restringir alguns poderes lá. O senhor é relator, inclusive, de uma delas lá na CCJ, que restringe ações de controle de constitucionalidade. O senhor acha que é viável que essa agenda prospere neste ambiente aí de novas operações, da oposição reclamando muito de perseguição política? Como é que o senhor enxerga essa agenda aí bastante quente? Bom, Dantas, primeiro, bom dia. É uma ótima pergunta. De fato, nós temos esse debate das limitações dos poderes, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que ganhou relevância nos últimos tempos pelas atitudes que tem tomado. Eu relato um projeto que é extremamente importante, que é um projeto que conceitua procedimentos e ritos do próprio Supremo Tribunal Federal nas ações de controle de constitucionalidade, que obviamente são aquelas movidas pelos legitimados que permitem o debate do Supremo em qualquer decisão que a Câmara dos Deputados faça através da sua votação e da sua maioria. Então, eu acredito que esse é um debate que precisa ocorrer no país. Enquanto nós não tivermos os ritos e procedimentos do Supremo estabelecidos por legislação, nós sempre estaremos sujeitos àquilo que a maioria momentânea do Supremo entende para poder tomar qualquer ação.
Então, esse é um processo extremamente importante porque, primeiro, diminui o número de partidos políticos que podem ingressar com as ações de controle de constitucionalidade. Apenas aqueles com caráter nacional, que já é um requisito para todos os demais legitimados. Caráter nacional são aqueles partidos que ultrapassam a cláusula de desempenho e têm, de fato, representatividade em todo o território nacional para validar qualquer ação de controle de constitucionalidade. Estamos limitando as monocráticas, fazendo com que as decisões monocráticas tenham forma adequada e só ocorram em caso de extrema necessidade, com obrigatoriedade de ser julgado pelo Pleno imediatamente na primeira sessão após o decorrer desse prazo. E também estamos limitando aquilo que o Supremo pode entrar em qualquer outro caso através de um processo. Nós estamos limitando a ação do Supremo especificamente para o caso Intela. Então, eu acredito que é uma necessidade que o Brasil tem para poder ritos e procedimentos do Supremo estarem claros, não modificarem, não surpreenderem e não terem decisões que são, por eles mesmos, daquilo que eles farão como procedimento. Queria agradecer a sua participação mais uma vez. Falamos com o deputado federal Alex Manente. Boa semana, deputado, e bom retorno logo mais. Muito obrigado, estamos à disposição. Uma satisfação participar com vocês.